Meu nome é Demi, uma garota de 16 anos. Minha história começa há 2 anos, quando meus pais e eu imigramos de nosso país para encontrar uma vida melhor nos Estados Unidos. Nós éramos muito pobres, não tínhamos meios de sobrevivência confortável e não esperávamos nenhuma mudança. Então decidimos mudar nossas circunstâncias. Não havia como pagar o custo e suportar o longo processo legal de viver nos Estados Unidos. Então fizemos o que os outros fizeram: nos tornamos imigrantes ilegais. Não fica assim tão chocado. Não somos pessoas más. Eu sei que isso é errado. Quero dizer, é chamado ilegal por um motivo. Estou ciente de que não é o que deveríamos ter feito, mas foi crucial no nosso caso. Nós não sabíamos mais o que fazer. Era isso ou ficar em casa e morrer de fome. Nós escolhemos a melhor opção. E por muito tempo tudo funcionou. Nós vivemos vida simples, mamãe e eu trabalhamos como empregadas domésticas. Papai, por outro lado, topou qualquer trabalho que pudesse conseguir. Nós sabíamos o quão perigoso era ficar exposto e fazíamos tudo para se misturar e se esconder. Nós estávamos assim, até que um dia ouvimos na TV algumas notícias que mais tarde se tornaram nosso pior pesadelo. O governo estava tomando medidas novas e extremas para deportar imigrantes ilegais. Isso colocou nossas vidas em risco. As deportações diárias estavam aumentando rapidamente. Centenas de imigrantes ilegais estavam sendo encontrados. Nós não poderíamos nos arriscar a sermos pegos, porque não havia nada, absolutamente nada, esperando por nós na nossa terra natal. Meus pais entraram em pânico, sem saber o que fazer. Nós nos escondemos por muito tempo como imigrantes ilegais e sabíamos que provavelmente seríamos deportados. Na pressa das coisas, uma ideia surgiu na minha cabeça que eu sabia que poderia salvar toda a situação. A coisa foi muito radical. Eu pensei muito sobre isso, mas, mesmo assim, decidi fazê-lo. Bem, em uma das casas onde trabalhei, conheci um rapaz pelo qual acabei me apaixonando. Eh, Ele era o filho da casa, rico, bonito, e de alguma forma nós namoramos. Claro, foi um relacionamento estranho e sempre tivemos que nos esconder. Nós nunca deixamos nossos pais saberem disso. Eles só se preocupariam. Agora, quando esse problema de deportação surgiu, eu sabia que Josh, meu namorado, era a única pessoa com quem eu poderia contar. Ele era americano e de uma família rica e poderosa. Eu sabia que ele me amava e eu pensava nele na maioria das vezes como meu futuro parceiro. Então, talvez, se as coisas ficassem mais oficiais entre nós, a chance de nós ficarmos nos Estados Unidos aumentariam. Não, não estou falando de casamento. Eu gostaria que isso funcionasse. Bem, eu poderia pedir-lhe para casar comigo, mas eu não tinha certeza se isso seria legal na minha idade. E seus pais definitivamente não aprovariam. Seria uma longa, longa história. Então, em vez disso, surgiu uma ideia que era mais viável. Eu queria engravidar. Com certeza, Josh ficaria ao meu lado. Ele não me deixaria sozinha. E se fosse o caso, ele se certificaria de que ninguém tiraria sua amada namorada e bebê. Até seus pais nos aceitariam quando um bebê estivesse envolvido. Meu plano parecia perfeito. Ficar grávida era a parte fácil. Eu li online sobre isso, segui as instruções. Eu esperei o momento certo do mês e fiquei com Josh. Claro, ele pensou que eu estava tomando pílula porque eu respondia com sim toda vez que ele perguntava. Perguntava. Não funcionou pela primeira vez, então continuei tentando, até que um dia o teste de gravidez mostrou ser positivo para a gravidez. Mesmo que as coisas estivessem funcionando de acordo com o meu plano, quando eu vi o resultado, eu tive muito medo. Eu estava realmente grávida. Ver o resultado com os meus próprios olhos fez tudo parecer tão real. Dias depois, contei para o Josh sobre a gravidez. Sua reação fria foi muito confusa e humilhante para mim. Como se ele não pudesse entender minhas palavras, ele disse: "O que você disse?" Repeti minhas palavras e mostrei-lhe o teste de gravidez. Na verdade, eu esperava que Josh sorrisse e dissesse: "Oh, meu Deus!" Mas não. Naquele momento, e bem diante dos meus olhos, seu rosto se tornou uma máscara de raiva. Ele me culpou por não usar proteção corretamente e disse que eu não deveria nem pensar em contar nada a ninguém, e mesmo se eu fizesse, ele ia negar tudo. Nosso relacionamento sempre esteve em segredo, então ninguém prestaria testemunho. Eu chorei, implorando para ele, mas ele não escutou. No dia seguinte, fui demitida. Então, lá estava eu, uma imigrante legal, desempregada e grávida. Percebi que, em vez de resolver nossos problemas, eu havia tornado tudo ainda pior.
Eu não tinha escolha. Eu tive que contar para os meus pais. Eu imaginei como eles reagiriam. Mamãe era cristã, papai era um homem pacífico. Ainda assim, como sua filha, eu sabia que ele poderia ser um baita moralista e disciplinador, se necessário. Mas eu tive que dizer a eles, de qualquer maneira. Papai e mamãe sentaram-se na sala de estar, cansados, enquanto olhavam para mim. Eu vi o quanto eles estavam sob pressão, sabe? Meu coração estava partido. O estresse e a preocupação com a deportação estavam matando eles aos poucos. Eu sabia que estava prestes a piorar tudo. Quando finalmente contei a verdade, eles ficaram realmente chocados. Mamãe olhou para o papai, ambos olharam para mim. Houve um silêncio desconfortável enquanto eu esperava pela reação deles. Quando o silêncio ficou insuportável, comecei a explicar com tristeza que a razão pela qual eu até considerava engravidar era que eu queria ajudar. Eu chorei e pedi que me perdoassem. Eu disse a eles que o plano saiu pela culatra e meu namorado não queria ajudar. Minha mãe colocou os braços ao redor do meu ombro enquanto chorava. E papai colocou a mão no meu joelho e ele até chorou. Sério, eu estava confusa. O que estava acontecendo? Meu pai chorando em vez de me passar um sermão? Eles ficaram em silêncio por um tempo, mas depois perguntei o que eu faria com o bebê. Papai disse que eu deveria ficar com ele, que talvez fosse melhor assim. O quê? Como eles poderiam dizer isso? É verdade que engravidei para ajudá-los, mas era óbvio que eu cometi um erro terrível. Eu sacrifiquei toda a minha vida diante de mim, mesmo que tivesse tomado a iniciativa. Mas como eles poderiam pensar em tomar essa decisão por mim, facilmente? Os dias passavam e eu não conseguia falar com eles. Eu sentia-me traída por meus próprios pais. Como eles poderiam me dizer para manter o bebê e destruir a minha vida? Como eles não podiam se preocupar depois que ouviram tudo pelo qual eu tinha passado? Então eu fui em frente e disse à minha mãe que eu tinha decidido fazer um aborto, se ela ia me ajudar ou não. Minha mãe parecia chateada com a decisão, mas ela não discutiu e me garantiu que ela me ajudaria. No dia seguinte, ela me ajudou a marcar uma consulta na clínica e parecia que um peso foi tirado dos meus ombros. Independentemente disso, minha conexão com os meus pais não melhorou, não. Eles pareciam estar cada vez mais tristes a cada dia que passava. Um dia antes da minha consulta, eu acordei e encontrei a casa assim, vazia. Liguei para os meus pais, mas ninguém respondia. Era estranho porque não era característica deles apenas sair e não dizer nada. Eu também tentei ligar para eles, mas eles não responderam. Eu de novo tentei ligar para eles, mas eles não responderam. Comecei a me preocupar, mas não pensei muito nisso. No entanto, algumas horas se passaram e ainda estavam ausentes. Daí sim comecei a me preocupar seriamente. Eles poderiam ter sido pegos pela polícia? Ou detidos pelas autoridades? Todos os tipos de pensamentos estavam correndo pela minha mente e eu estava em pânico. Fui ao quarto dos meus pais tentando encontrar qualquer coisa que pudesse me dar uma pista do que estava acontecendo. E bum! Aqui estava uma carta na mesa da minha mãe que dizia aviso para aparecer. Eu não entendi exatamente o que significava. Daí eu comecei a ler. A carta era do governo. Era uma ordem para que comparecessem ao tribunal para revisar nosso status de residência. Meu coração apertou. Mesmo que estivéssemos esperando isso, nunca pensei em ver aquela carta assim. Eu olhei para a data marcada para o tribunal. E era hoje. Que susto! Eu não tinha ideia do que fazer. Meus pais provavelmente estavam recebendo uma ordem de deportação agora mesmo. Eu tinha que agir rápido. Sem pensar, fui para a casa de Josh. Ele era a única pessoa que poderia me ajudar. Quando o Josh me viu, ele estava confuso, ele perguntou o que estava errado. Enquanto eu tentava explicar a ele o que aconteceu, eu quase desmaiei. Josh me segurou e disse que eu deveria relaxar e contar para ele com calma o que aconteceu. Quando eu consegui, Josh ligou rapidamente para o pai e perguntou-lhe o que deveria ser feito. Depois de vários telefonemas, Josh disse que tudo seria resolvido e juntos fomos ao tribunal. Foi uma loucura. Quanto poder a família de Josh tinha, porque quando eu cheguei lá, o julgamento dos meus pais tinha sido adiado por algumas horas e eles estavam sentados na sala de discussão com um advogado todo chique. Quando cheguei lá, o advogado me perguntou se eu estava planejando continuar com a minha gravidez. Eu olhei para os meus pais e eu não sabia o que responder.
O advogado continuou explicando que, se minha resposta fosse sim, isso ajudaria muito o seu caso e provavelmente não seríamos deportados. E se não? Perguntei. O advogado respondeu calmamente. Então as chances de ficar aqui não serão tão altas. Minha mãe baixou a cabeça e me disse que eles se desculpavam se eu me sentisse pressionada sobre o bebê e me disseram que não me contaram sobre o aviso porque não queriam que isso afetasse a decisão que eu tomei sobre a gravidez. Meu pai então disse que eles nunca pensariam em sacrificar sua própria filha. Vê-lo chorando foi inesperado, sabe? Ele disse que há algumas coisas que eu não sabia. Problemas com membros perigosos da família foi uma das razões pelas quais tivemos que mudar de país. Se fôssemos voltar ao nosso país, poderíamos estar em perigo de verdade. Eu fiquei surpresa ao ouvir que voltar ao nosso país seria uma ameaça à vida. Lidar com tudo isso era muito difícil e complicado, mas a realidade era que eu tinha um bebê a caminho e essa poderia ser a única razão para nos manter em movimento. Eu quero manter o bebê, eu disse. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Tem certeza, filha? Sim, eu tinha certeza. Eu tinha certeza, mais do que tudo, que nunca mais quero ver minha família em perigo. Nunca pensei que fosse possível, mas agora, 8 meses depois, eu estou em paz. Mesmo que Josh não quisesse fazer parte da vida do bebê, eu me saí muito bem com a ajuda dos meus pais. A menininha já está quase pronta para nascer, o que pode acontecer a qualquer momento em breve. Pela minha vida, eu nem acredito que uma vez tentei abortar esse doce anjo. Sim, esse é o nome dela, Angel. E ela é uma fonte constante de alegria para mim. Meus pais nunca foram deportados, recebemos residência, porque eu estava carregando uma criança americana e também era menor de idade, então meus pais receberam permissão para ficar comigo, graças ao advogado dos pais de Josh. Não sei o que o futuro nos reserva e o que faremos, mas estamos tentando o melhor para continuar com uma família sólida. Esta foi uma experiência terrível, mas ainda assim sou grata por isso. É a razão pela qual dei o nome de Angel. O que você achou dessa história? Você conhece alguém que tenha estado em situação semelhante? Compartilhe seus pensamentos conosco na seção de comentários aqui abaixo. E não se esqueça não de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal.